viu essa história por aí, né? Quase como um conto de fadas moderno. Um homem comum, com apenas $1.000, compra uma empresa quase falida de Warren Buffett e a transforma num império de 98 bilhões de dólares. A mensagem é sempre a mesma, martelada na nossa cabeça. Se ele conseguiu, você também consegue. Basta ter visão, coragem, esforço e, claro, mérito. Mas hoje, a gente vai fazer o que essas matérias nunca fazem. A gente vai tirar o verniz da publicidade, olhar o contexto real, entender como o sistema funciona e separar essa fábula liberal da realidade material. Porque essa história, sinto dizer, não é sobre você, não é sobre o trabalhador comum, e muito menos sobre meritocracia. Essa história é sobre como o capital se reproduz, como o sistema escolhe seus vencedores e como a mídia transforma a exceção em regra só para culpar o pobre pela própria pobreza. Primeiro, vamos ao que a matéria conta. A narrativa oficial é bem simples. Jeffrey Sprecher, em 1997, compra a Continental Power Exchange por $1.000, uma empresa ligada à Mid-American Energy de Warren Buffett. A partir daí, ele funda a Intercontinental Exchange, a ICE, constrói uma plataforma de negociação de energia e, anos depois, compra a Bolsa de Valores de Nova York. Hoje, a ICE vale quase 100 bilhões e ele é um bilionário. A moral da história, uma boa ideia no momento certo pode te deixar rico, mas é aí que começam as perguntas que ninguém faz. Quem era esse cara antes dos $1.000? Quem tem acesso a esse tipo de oportunidade? Por que o gênio dos investimentos, Warren Buffett, perdeu nessa e ele ganhou? E, o mais importante, por que milhões de pessoas tentam empreender e nunca chegam nem perto disso? Vamos ao que a matéria não conta. Primeiro de tudo, Jeffrey Sprecher nunca foi um homem comum. Ele não era um trabalhador precarizado, não estava desempregado, não morava na periferia nem estava afundado em dívidas. Ele era um engenheiro elétrico, formado, com uma rede de contatos poderosa dentro do setor energético e regulatório. E o segundo ponto, que é crucial, ninguém compra uma empresa nem por $1 sem ter uma rede, sem ter contatos, sem ter credibilidade institucional. Essa empresa não foi anunciada num site de classificados. Ela não foi disputada por trabalhadores comuns. Ela foi vendida dentro de um círculo fechado para alguém que o sistema já reconhecia como apto para o negócio. Só isso já desmonta metade da história de superação. Outro truque dessa narrativa é a ideia de que até o Buffett erra. Isso faz a história parecer ainda mais heróica, mas a verdade é bem diferente. A Mid-American de Buffett injetou $35 milhões na empresa, absorveu os prejuízos e saiu de uma operação que não era mais estratégica. Para Buffett, aquilo foi uma linha irrelevante na contabilidade. Para Sprecher, foi a oportunidade da vida. Isso mostra uma coisa fundamental. O risco não é o mesmo para todo mundo. Quem é bilionário pode errar sem quebrar, pode perder dinheiro sem empobrecer, pode apostar sem medo do futuro. Já quem não é, erra uma vez e pode desaparecer do mapa. Aposta tudo o que tem e, se perder, perde tudo mesmo. Isso não tem nada a ver com mérito. Isso é uma assimetria estrutural de poder. Aí entra a parte emocional, o golpe de mestre da matéria. Eles dizem: mas ele fez sacrifícios, morava num estúdio pequeno, dirigia um carro usado, tirava o lixo, comprava papel, atendia o telefone. Tudo isso é usado para criar uma falsa conexão para dizer: viu? Ele sofreu como você. Mas pobreza não é morar num estúdio, pobreza não é dirigir um carro usado, e pobreza, definitivamente, não é só trabalhar muito. Pobreza é não saber se vai ter o que comer amanhã. Saber se vai ter o que comer amanhã. É ter que escolher entre pagar o aluguel ou comprar um remédio. É trabalhar 12 horas por dia e continuar endividado. É não ter acesso a crédito, a saúde de qualidade, a tempo livre, a uma rede de apoio. Ele empreendeu com um colchão social e financeiro, não do fundo do poço.
E isso muda absolutamente tudo. Agora, a parte que a mídia convenientemente esquece. Para cada Jeffrey Sprecher que dá certo, existem milhões que falharam, milhares que foram à falência, incontáveis pessoas que nunca sequer tiveram uma chance. Mas essas histórias não viram capa de revista, não viram matéria de TV, não viram palestra motivacional. Por quê? Porque o sistema precisa vender esperança individual, não uma solução coletiva. Se você acredita que basta se esforçar, você não cobra políticas públicas, não questiona a desigualdade, não discute a estrutura do sistema, você se culpa pelo seu próprio fracasso. Essa narrativa serve para despolitizar o problema e manter tudo como está. No final da matéria, um investidor solta a única frase realmente honesta. O segredo é ter participação acionária. Perfeito. Mas o problema é, quem de fato pode ter uma participação acionária relevante? A resposta é simples. Quem já tem capital inicial, quem tem acesso à informação privilegiada, quem tem redes de investimento, proteção jurídica e, claro, tempo. O trabalhador vende sua força de trabalho por um salário. O investidor controla os ativos que geram riqueza. É aí que está o verdadeiro abismo. E você já reparou quando essas histórias aparecem com mais força? Exatamente em momentos de crise econômica, de precarização do trabalho, de salários corroídos, de desalento social. De repente, brotam matérias dizendo: olha só como alguém venceu sozinho. Isso não é coincidência, é propaganda ideológica. Serve para desmobilizar as pessoas, para individualizar um problema que é coletivo, para legitimar a desigualdade e naturalizar a concentração absurda de riqueza. Enquanto 1% acumula quase tudo, os outros 99% disputam as migalhas, acreditando que um dia também podem chegar lá. Então, para concluir, a verdade que não cabe na matéria é que Jeffrey Sprecher não é um vilão, mas também não é um milagre. Ele é o produto de um sistema que seleciona poucos, protege o capital, romantiza as exceções e, no fim do dia, culpa as vítimas. Se fosse só uma questão de mérito, o mundo seria muito menos desigual, o esforço seria sempre recompensado e a pobreza não seria uma herança passada de geração em geração. Mas não é isso que os dados nos mostram. Da próxima vez que você ouvir a frase "se ele conseguiu, você também consegue", se pergunte: em que sistema? Com que rede de contatos? Com que proteção e capital inicial? Porque ninguém, absolutamente ninguém, vira bilionário sozinho. E ninguém fica pobre por falta de caráter ou de esforço. Obrigado por assistir, e se essa reflexão fez sentido para você, se inscreva no canal para mais análises como essa. Até a próxima!